Bom dia, gente boa de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui para mais um vídeo do canal, onde o tema ainda é a palavra que fala, né? O tema ainda é a palavra que fala. E ainda dentro do assunto que falamos no outro vídeo anterior, sobre a pessoa se permitir em Cristo, para que Cristo possa entrar pelo Espírito Santo em sua vida e trazer uma libertação plena, né? Eu tô com um texto aqui bem bacana, um texto maravilhoso, que é uma grande base de que quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela sai com a sua vida transformada, né? Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar esse texto aqui com vocês, amém? Vou compartilhar esse texto aqui com vocês, porque esse texto aqui é de grande valia. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, diz assim o texto: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, as conduzisse presa a Jerusalém. E ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse: Eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Olha, esse texto aqui, ele é um texto muito interessante. Por quê? Porque ele vai contar a respeito da vida de Saulo, que é o apóstolo Paulo, que nós conhecemos na Bíblia, né? E o texto, ele nos traz a clareza do nosso entendimento, que Saulo, ele era um homem a qual ele guardava todas as leis de Moisés, um cara que estudou bastante, né, o judaísmo, né, que ele mesmo em algum outro texto vai se declarar como um judaísmo outra hora. E quando o evangelho do reino de Deus começa a ser anunciado logo após a morte de Jesus, começa a crescer, né, o evangelho do reino de Deus começa a se expandir nas pessoas, e os fariseus, os escribas, os saduceus, todas aquelas pessoas que eram contra, né, o ministério do próprio Cristo, e que se levantavam contra ele, dizendo que ele não era filho de Deus e que não acreditava nos ensinamentos dele. É óbvio que todos eles, até as escolas, né, da época, de líderes, falavam mal de Jesus, né? E tinha Jesus, não só Jesus, como os seus discípulos, como uma seita, né? O próprio texto diz aqui que o Paulo tinha eles, os que seguiam a Jesus Cristo, como uma seita, né? Até então, quando ele pede carta para ir para Damasco, ele queria encontrar aqueles daquela seita, né? O texto é bem claro dizer aqueles daquela seita, quer homem, quer mulheres. Então ele não estava nem aí. Ele queria perseguir porque ele achava que somente a verdade dele era a verdadeira.
Somente aquilo que foi ensinado para ele, que ele aprendeu, é aquilo que ele defendia e é aquilo que era certo e ponto final, né? E tudo aquilo que viesse após isso, aquilo que ele acreditava era uma seita. Então só que o texto é até interessante, que o texto ele vai nos dar uma dica. Qual que é a dica? Paulo ele respirava ameaças, né? Ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, né? E então, tipo assim, é óbvio que esse episódio do capítulo 9 vem bem depois que ele presencia a morte de Estevão, né? Quando Estevão ali ele dá uma aula de Jesus Cristo, né? Na sinagoga, e aí Estevão é apedrejado e Paulo vê a morte de Estevão, e isso causa uma revolta nele, e ele procura sair matando ou prendendo todos aqueles que ensinavam contra aquilo que ele tinha aprendido. Paulo era tão perigoso que o Ananias, no versículo 13, diz assim, ó: e respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então Ananias, estando em Damasco, Ananias já conhecia a reputação de Saulo e sabia que ele era um cara ruim e que ele, quando prendia os discípulos de Jesus, eles maltratava. Só que o que acontece nesse texto que é tão de interessante, né? Que está dentro do tema do primeiro vídeo que eu gravei aqui no canal, que é a palavra que fala. A palavra fala: aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, quando Cristo resolve se encontrar com a pessoa é totalmente liberta, né? Pelo texto, quando eu leio esse texto aqui, eu consigo identificar vários frutos carnais da natureza caída em Paulo, em Saulo, né? Ira, vontade de matar, ameaça, né? Só que no caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, e Jesus muda a vida desse cara, a tal ponto de o próprio Cristo falar assim: não, esse cara aí para mim, ele de perseguidor, de ameaçador, um cara que era cheio de ira, ele vai ser para mim um escolhido a levar o meu nome a grandes e pequenos. Então o que acontece dentro do tema do capítulo que nós lemos em João 8, lá no outro vídeo, que era o porquê que as pessoas elas não eram libertas verdadeiramente, porque elas não se abriam totalmente para Cristo, elas não se permitiam que Cristo entre e liberte de todas as mazelas, né? Aqui Jesus Cristo teve um encontro com Saulo, e automaticamente, quando Saulo sai desse encontro, ele sai com a sua vida totalmente transformada, a tal ponto dele ter uma mudança tão grande de metanoia, ele ter uma mudança tão grande da sua mente, do seu entendimento, que tudo aquilo que ele tinha como entendimento, como crença, como verdade, deixa de ser verdade para ele, porque Jesus Cristo, Jesus desconstrói isso na vida do apóstolo Paulo, na vida do Saulo, né? Ainda era Saulo. Então Jesus, ele desconstrói toda aquela verdade que outra hora Saulo tinha, que Saulo defendia, né? Então quando ele sai do encontro, que Jesus, olha, vai para onde eu te levarei, para um lugar, e lá você vai saber o que fazer, porque eu vou te direcionar o que você vai fazer. Então Paulo, quando ele sai de Damasco, ele nem volta mais praticar aquilo que ele praticava antes, que era perseguir os cristãos e ser um fariseu, né? E ser um homem que era defensor das leis ali
dos judeus, né, do judaísmo. Então, e o que me chama muita atenção nesse texto é que quando Jesus verdadeiramente tem um encontro com uma pessoa, a pessoa totalmente ela é transformada. Então, quando a pessoa ela se permite que o Cristo, o Espírito Santo do Senhor, entre verdadeiramente nela, ela tem a sua vida transformada. A tal ponto, se ela fumava, ela não fuma mais. Se ela bebia, ela não vai beber mais. Se ela usava droga, ela não vai usar droga mais. Se ela se prostituía, ela não vai se prostituir mais. Por quê? Porque verdadeiramente entra nela a palavra verdadeira, que é o próprio Cristo, né? O próprio Cristo é a palavra que liberta. João lá, nós falamos, se conhecereis a verdade vos libertará, né? Só que as pessoas não se permitem que a verdade entre dentro delas e liberte ela de todas as mazelas, né? Então, eu estou gravando esse vídeo, tenho mais coisas para compartilhar com os irmãos, né? Só que esse texto é um texto que durante essa semana estava ardendo no meu ser, na minha alma, e eu decidi ler agora de manhã e compartilhar um pouquinho com vocês. É bom que vocês se aprofundem também, leia lá o texto, né? Esse texto é maravilhoso, que é uma grande base para as nossas vidas, para que nós possamos entender que verdadeiramente a palavra ela fala, e quando a palavra ela se encontra verdadeiramente com a pessoa e a pessoa se permite, ela entra e traz a transformação completa. Amém? Que nessa segunda-feira nós possamos ter uma ótima semana diante da presença do Senhor, e que o próprio Cristo possa durante essa semana ser o Senhor da sua vida em todos os aspectos. Deus abençoe e um abraço a todos.